going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. Portanto, a única forma dos americanos ganharem esta guerra é fazerem a guerra até ao final. Até porque a única forma de alguém que começou a guerra ganhar uma guerra é lutar até ao final. Porque não acho que alguém que começou uma guerra vai agora dizer que para agora vamos fazer paz. Então a guerra vai continuar até o Irão pedir arrego. O Irão já negou que não pediu acordo de paz, não pediu para negociar, está a lutar. E o presidente Trump, com esse discurso pesado, é mesmo para pressionar o Irão a pedir para renegociar, porque enquanto o Irão não pedir para negociar, a América só lhe resta mesmo lutar até a última gota e cada vez mais claramente ir destruindo o Irão. Porque o presidente Trump falou aqui que nós podíamos até destruir as reservas de petróleo e gás, mas não faremos isso porque eles não conseguiriam depois amanhã reconstruir, mas vamos destruir as centrais de energia e não só. E depois, como nós sabemos, que nas guerras morrem muito mais civis do que, claramente, os soldados. Mas, no entanto, qual é a motivação principal desse discurso forte do presidente Trump, numa altura em que o Irão, ainda hoje, também bombardeou o Dubai, vizinho de aliados Israel e americano, e os americanos também destruíram uma ponte no Irão. Portanto, a guerra continua, há essas ameaças, o Irão disse que não pediu perdão e para negociar, e inclusive o Irão pediu para que os americanos pudessem perguntar ao seu presidente qual é a motivação desta guerra. E também ouvimos aqui o presidente Trump dizer que nunca foi nossa intenção mudar o regime, mas o regime a mudança de regime está a acontecer, vai acontecer, porque todos os seus líderes radicais estão mortos e os que estão ali são mais compreensíveis e claramente a mudança de regime vai estar a acontecer. Ponto. Temos aqui 2 pontos importantes para analisarmos. Para onde é que essa guerra vai nos levar em termos de consequências, ok? Previa-se 2 semanas, 3 semanas, já estamos em abril, a guerra começou em fevereiro, e depois, claro, também aqui lermos quais são as grandes motivações do presidente Trump ao levar este discurso. No entanto, faz like neste vídeo se faz favor, subscreva, partilha, porque é assim que o vídeo será entregue a muito mais pessoas. Os meus inscritos, a maioria são angolanos, têm preguiça de colocar like. Você vê os vídeos brasileiros, uma visualização, like. Brasileiros, moçambicanos, portugueses são muito bons em colocar like, mas o angolano tem uma preguiça que eu não consigo compreender. Portanto, meu irmão, se quiseres que a gente faça parte dos rankings, os maiores canais e tenhamos mais youtubers, porque também do like vem a motivação para gravar mais vídeos, faça like, meu chefe, se faz favor. Ndingo ainda, por favor, s'il vous plaît. Obrigado. Vale aqui lembrarmos que a guerra se faz sobre várias formas e os americanos estão numa fase da ação e do discurso. O discurso para, pressionar países vários a pressionar o Irão. Nós agora vimos que o primeiro-ministro inglês já está a pedir a 40 líderes de países para pressionar o Irão a abrir o Estreito de Hormuz, porque senão o Irão poderá ser sancionado por esses países. E sancionar o Irão, 40 países sancionar o Irão, claramente isolar o Irão mais uma vez. O Irão já estava sancionado, agora foi liberto pelos próprios americanos para que o petróleo possa fluir e alimentar a economia. E claramente voltar a sancionar o Irão é fazer com que o Irão viva do dinheiro que conseguiu antes da guerra. Ok? E nós sabemos muito bem que o Irão precisa de importar alimentação, importar muitos bens e serviços para que a economia possa funcionar.
e também precisa vender o gás, precisa vender o petróleo, e se estiver sancionado, portanto, é como alguém que tem petróleo, mas não pode vender porque ninguém lhe quer comprar porque está sancionado, como estava a acontecer também com a Rússia. Então, esse discurso pesado, eu penso que é uma forma de pressionar o Irão a negociar. Porque, como disse no princípio deste vídeo, os americanos e os israelitas não vão parar a guerra enquanto não ganharem a guerra pela força. Porque o que lhes resta é mesmo isso, só lhes resta mesmo pressionar e lutar até ao final. Porque, mais uma vez repito, nunca vi um dia alguém que começou uma guerra e ele próprio que está a pedir para negociar. Isso não faz sentido nenhum. Logo, só entra para uma guerra, quem sabe que vai aguentar até ao final. Por isso é que agora vem a Inglaterra, depois do Presidente Trump também ter dito que os europeus estão entregues à sua sorte face à questão do meio do Estreito do Hormuz, porque eles não estão a participar desta guerra, não querem participar para a abertura, e agora a Inglaterra já disse que vai claramente autorizar o espaço aéreo, o espaço terrestre, para que os americanos possam exercitar ali, fazer ali manobras para atacar o Irão. E também agora a Inglaterra pede para que mais países, vamos falar de 40 países, puderem pressionar o Irão a abrir o Estreito de Hormuz. Portanto, uma guerra naquela região com o Estreito de Hormuz aberto não é possível. Isso é um pedido impossível, ok? Porque aquele é o ponto mais frágil dessa guerra. Portanto, deixar o Estreito a funcionar, esta guerra perde completamente sentido, porque o Irão vai continuar a robustecer-se e também os americanos não entenderão qual poderá ser claramente a motivação para a guerra, porque a ideia é fragilizar o governo por meios econômicos para que eles possam claramente corresponder a todas as exigências de Israel e dos americanos. Ponto. Então estamos aqui a olhar para um discurso de enfraquecimento, um discurso de pressão, ok? E também um discurso que visa pressionar os outros membros, outros países membros, para poder aliarem-se aos americanos e aos israelitas. Agora, essa pressão e esses discursos têm imensas consequências. A primeira consequência é que quanto mais você ameaça e o outro responde com ameaça, faz com que os demais países começem a perceber que o caminho é preparar-se para os possíveis ataques a nós. Se amanhã alguém me atacar, eu tenho que estar preparado. O que é que faz com isso? Vamos criar três problemas. Vamos agora enfrentar a inflação devido ao preço da energia, petróleo e gás. Não é? Estamos aqui a enfrentar a escassez, vamos enfrentar de alguns serviços. 3, os governos começaram agora a gastar dinheiro com a defesa. Portanto, o pouco dinheiro que restar, que seria para produzir bens e serviços para aquecer a economia, vão desviar para a defesa, ok? A depender do quanto tempo esta guerra durar. Porque agora veja, os governos estão deficitários, porque não estão a produzir, não estão a vender, e o pouco conseguem investir na defesa, porque sabem que o mundo está instável, que a qualquer momento podemos aqui observar a formação de pequenos grupos, né, de aliados, como sempre acontece quando as guerras se prolongam. Ponto. Logo, há aqui um choque econômico sobre várias direções, em função do que essa guerra nos oferece, inflação galopante, ok? E depois estamos aqui a olhar para um país que me parece engraçado, mas são parceiros, que é a Rússia, que ao vermos a guerra continuar, ao vermos o Irão a ser sancionado por esses 40 países, se assim o fizerem, então só nos vai restar petróleo russo. Petróleo russo este que vai claramente robustecer a Rússia como nunca e asfixiar completamente a Ucrânia, que é parceira europeia. Por isso é que a Europa vai ser obrigada a entrar nesta guerra, do ponto de vista diplomático, para poder salvar-se da opressão russa. Portanto, como dizem alguns, né, se eu deixar que a coisa aconteça assim, eu do outro lado vou sofrer, portanto, eu vou ter que participar deste conflito, senão não há outra forma. E estamos a ver já a Europa cada vez mais ir se entregando, e aceitando alguns acordos, alguns pedidos. Também vimos a França a buscar outros acordos com o Japão, com vista a energias e não só, porque percebe que, está na hora de começarmos aqui a pensar em outros parceiros. No entanto, é um discurso do Presidente Trump que não é para levar de baixo ânimo, porque o homem parece brincando, mas fala sério. E claramente, se fizer o que disse aqui neste discurso, estaremos a ver o mundo a caminhar para piores caminhos, como também já sofremos com as consequências da guerra no
na Ucrânia, em função também do papel da Ucrânia na economia global, que tem muito a ver com os fertilizantes, com os trigos e com os milhos e não só, também, né, da Rússia vinha muito petróleo, fertilizantes e claramente muito trigo para a produção de vários condimentos, rações, farinha e não só. Portanto, países relevantes quando entram em conflito, o mundo se mexe, está a acontecer agora com o Irão, que é um país completamente relevante, não só em função da sua posição geográfica, da sua influência também naquela zona e também claramente em função da sua produção de petróleo. Ponto. Amanhã teremos novas novidades, passo aqui a tautologia, a redundância, em função de que vizinhos o Irão vai atacar e como é que os americanos e os israelitas claramente continuarão a observar aqui as respostas do Irão. Acho que os próximos dias são completamente sangrentos e incertos, isso são. E quando o mundo está incerto e sangrento, sofrem os mercados, sofre a economia e, claramente, investidores ficam também sem saber o que fazer em função também dessa conjuntura completamente duvidosa. Vou parar por aqui e pedir para fazeres um like e também deixares aqui qual é a sua percepção em relação ao discurso do presidente Trump. Estamos juntos, subscreva e até já.